se você acha grave o que ele disse. É um tema delicado, né? Porque o desafio nessa polêmica é a gente fugir das cortinas de fumaça das narrativas e debater os fatos, né? Deixando a discussão aí mais objetiva e produtiva. Acho que só assim a gente pode formar a nossa opinião sobre o uso dessa linguagem pelo presidente. Eu organizei meu pensamento aqui em 5 pontos-chave, né, sobre essa pauta. O primeiro ponto: é sim possível ofender sem ter a intenção de ofender, né? Só que a ausência de dolo, ela não exime o emissor da mensagem de responsabilidade pelo que ele fala. O segundo ponto: do ponto de vista semântico mesmo, aqui a gente está diante de uma metonímia, que é aquela figura de linguagem em que você tem a substituição de palavras com sentido próximo. Nesse caso, é a substituição do todo pela parte, ou mesmo da classe pelo indivíduo. Isso por si só não seria pejorativo, é uma força de expressão. E vamos aqui só lembrar, né, é importante ressaltar isso, que o presidente ele critica governadores e não a população dos estados em si. Só que, aí chegamos no terceiro ponto, a expressão Paraíba, para se referir à população nordestina, é uma generalização e pode sim, ou não, né, isso é questão realmente de interpretação, ser considerada pejorativa, né? O Nordeste ele é formado por 9 estados e você se referir à população nordestina usando apenas um deles, pode soar como um descaso às particularidades e mesmo à história, né, de cada uma dessas sociedades locais. Seria similar, viu, Edgar? É importante fazer essa comparação, a chamar a população dos estados do Sul de gauchada, né? A frase do presidente poderia ficar assim, ó: desses governadores de gaúcho, o pior é o de Santa Catarina, por exemplo. Né? Só que aqui tem uma questão que é a sensibilidade do interlocutor. Isso é fundamental, que é aquele que recebe, né, o receptor da mensagem. Talvez para você usar uma metonímia ou uma generalização, chamando, por exemplo, um oriental de japonês, pode soar inofensivo. Mas quem sabe se ele tiver ascendência chinesa ou coreana, né, isso pode incomodá-lo. E esse sentimento é muito legítimo. Né? Aí vem o quarto ponto: grosseria ou não, em nenhuma hipótese pode-se falar em conduta ilícita do presidente aqui, tá? A questão aqui é, foi uma conduta inofensiva ou de mau gosto? E tem um ponto que é interessante: pode ser uma conduta inofensiva e de mau gosto concomitantemente, ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que essa polêmica ela é legítima e ela enseja aí um bom debate no sentido de promover uma convivência mais harmônica e principalmente respeitosa entre as pessoas das diferentes regiões do Brasil. Mas aqui vem o quinto e último ponto, que é inspirado naquela máxima sempre repetida pelo Danilo Gentili, que é, vamos dizer assim, para mim, o maior ativista pela liberdade de expressão no Brasil. E a frase dele é a seguinte: não importa o que se fala, o que importa é quem fala. E eu queria destacar aqui para o ouvinte o artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que é a Lei do Crime Racial, que diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aqui vai uma frase do presidente da República, essa sim preconceituosa. Abre aspas: a Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma é uma mulher bem formada. A Dilma é economista de qualidade. Olha isso, a Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma é uma mulher bem formada. Acontece que o presidente autor dessa frase se chama Lula. E eu acho que à época a imprensa estava muito ocupada aplaudindo o Lula e se esqueceu de repercutir esse absurdo com a ênfase e a repulsa que ele merecia. Bom, algumas coisas que eu depreendo da tua fala aí, em alguns pontos eu concordo, eu acho que é interessante esse exercício e esse esforço que você faz em trazer mas tem coisa que não dá para interpretar, né? Uma coisa tá muito explícito ali, né? A mesma ferramenta que fez a projeção do Bolsonaro tá fazendo com que ele morra pela boca, porque ele é uma figura assim, essa é a verdade do Bolsonaro. Quando ele fala essa frase, ele tá sendo verdadeiramente Bolsonaro. E aí, verdadeiramente preconceituoso também. E aí tem um caso legal, Caio, porque você pode encontrar ali uma justificativa para o cometimento de um crime comum e um crime de responsabilidade, já que ele é o presidente da nação, né? Ele tem ali, por prerrogativa da liturgia do cargo que ocupa, governar para todos. Quando ele discrimina por região, que é uma das coisas qualificadas em crime de racismo, quando ele discrimina por região, na posição que ele tem,
horas, temos um grande problema aí. Uma verdade que pode dar em alguma coisa, acho bem difícil dar alguma coisa, porque ela revela só mais do que muitos já sabem a respeito de Bolsonaro e outro tanto tenta fingir que não. Mas esse é o verdadeiro Bolsonaro, quando ele profere uma frase como essa. Eu acho, o Danilo Gentili, quando você coloca o Danilo é um humorista, ele tem a opção de fazer um humor que pode ser considerado por alguns de bom gosto ou mau gosto. É a opção dele, ele é um humorista. Ele pode lançar a mão da ferramenta que ele quiser para tentar fazer as pessoas rirem. Agora, um presidente, né, eu acho que tem uma questão do decoro ali, da impessoalidade, do decoro. A liturgia do cargo, né? Tem um vídeo recente dele também, né, Edgar, falando com, não sei se é com um assessor, se é com um ministro, se referindo a pau de arara. O tamanho da cabeça não nega, e dá risada. Isso, quer dizer, uma coisa meio tosca, que não se cabe a um presidente da República falar, se dirigir dessa forma. Isso ele falou, que o Vini está falando, Caio, é o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Na última live, da última quinta-feira, né, quando ele se refere, você também como é que é? Pau de arara. É pau de arara também, essa cabeça aí não me engana. Né? Quer dizer, o tipo esse é o Bolsonaro, ele é isso daí. É o que a gente, enfim, comprou. O Brasil, em sua maioria, comprou na última eleição. Você quer seguir algum comentário? Só para deixar também clara a minha posição a esse respeito, eu considero sim a linguagem de mau gosto, ainda que falada totalmente em privado, uma linguagem de mau gosto, mas a crítica foi aos governadores. E eu não consigo enxergar nada ilícito, nem mesmo no âmbito de crime de responsabilidade. E sobre essa live, né, inclusive usando esse tipo de linguagem por demais coloquial, tangenciando realmente e dando ensejo a esse tipo de interpretação que pode sim ofender a sensibilidade das pessoas, não só ele faz uma menção na live, né, eu assisti essa live coincidentemente, ele pergunta se o ministro tem algum parente pau de arara, também uma expressão infeliz, faz uma generalização com base na aparência do ministro, que também é lamentável, e complementa a brincadeira quando se aproxima o deputado federal Hélio Bolsonaro, também conhecido como Hélio Negão, brinca que ele é sueco. Né? Então, esse tipo de piada talvez funcione em algumas rodas de bar, mas é incompatível com o exercício da presidência da República. É isso, ô Zé, e Zé Maria, os governadores que representam aí, quanto? 30 milhões de nordestinos, né? De alguma forma, é uma postura inapropriada, né? Para um presidente se referir a governadores que representam aí boa parte da população brasileira, né, Zé? É aquela velha história, né, que a gente estudou sobre a estrutura do lead, né, as 5 perguntas, o que, quem, como, onde, porque no caso aí é quem. Ele é assim, ele é transparente, eu já fiz várias entrevistas com ele e fico assustado, né, com a transparência que ele se coloca. Mas essa posição agora está preocupando até aliados no Congresso e fora do Congresso. O ministro me disse que há ali uma tentativa de conversar com ele, mas falta no Palácio do Planalto o que a gente falava aqui daquele fotógrafo, lembra do Michel Temer? Que falava, presidente, olha, isso não está legal e tal, e precisa de alguém que tenha coragem de dizer para o presidente. Mas ele assim, dificilmente muda, mas a preocupação está exatamente na falta de foco do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Edgar, e nessa conversa que a gente teve com um ministro e com alguns deputados, há um pensamento ali unânime de que a equipe de governo é boa e isso pode salvar o governo. Sim, e essas medidas que você falou, que ele pretende implementar exatamente para levar algum benefício, né? É uma medida política que parte de uma situação tosca, infeliz, né? Para dizer o mínimo, em algum benefício para uma parte da população sofrida, assim como outras partes da população também carentes aí de muitas coisas básicas, infraestrutura, para dizer o mínimo e para ficar aí no caso do ministro, o Tarcísio, né? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Obrigado, viu, Trindade, pelo papo. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado, bom dia.